Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Sebastião. Nesse vídeo farei a resolução do exercício número 4 do capítulo 3, dilatação térmica. O enunciado é o seguinte: uma barra de cobre de 2 centímetros de comprimento, tá? Então tem que fazer uma correção do livro, ao invés de centímetros, é metros, tá? Então corrija aí no livro, aqui é 2 metros, tá? Para ficar com o resultado igual ao gabarito do livro, tá certo? A temperatura de 20 graus centígrados tem coeficiente de dilatação linear 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíproco, né, ou grau Celsius inverso, em que a temperatura, a barra apresenta 1 milímetro a menos de comprimento. Então vamos marcar as informações. O primeiro já está marcado aqui, que é 2 metros. Tá? Depois a temperatura inicial, 24 graus Celsius, tá? E tem coeficiente de dilatação linear de 1,7 vezes 10 a menos 5. A pergunta é: em que temperatura a barra apresenta 1 milímetro a menos de comprimento? Então será uma contração. Tá? Então vamos preencher aqui a fórmula. É a fórmula da dilatação linear. Tá? Tá aqui. Então a variação da dilatação é igual ao comprimento inicial vezes coeficiente linear vezes ΔT. Tá? Então vamos marcar. Então, comprimento inicial, 2 metros, tá? Vezes coeficiente linear, 1,7 vezes 10 a menos 5. Tá? Ele pergunta em que temperatura a barra apresenta 1 milímetro a menos de comprimento. Tá? Vamos colocar aqui ΔT, que a gente não tem a temperatura final, é o que é a pergunta. E aqui no ΔL a gente vai colocar negativo, porque a barra, ao invés de ocorrer uma dilatação, está havendo uma contração. Então é 0,001, tá? 1 milímetro. Como eu adotei metro aqui, então 1 milímetro é igual a 0,001 metros. Então, para ficar na mesma unidade. Agora eu faço a multiplicação. Primeiro transformo esse número aqui. Vai ser menos 1 vezes 10 elevado a menos 3. É igual a 2 vezes 1,7, 3,4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes ΔT. Tá? Agora eu vou acertar a equação. Então vai ficar menos 3,4 vezes 10 elevado a menos 5 ΔT igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Certo? Agora eu vou determinar o valor de ΔT. Então ΔT é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 sobre menos 3,4 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Para fazer essa divisão de dois números em notação científica, eu vou trabalhar só esse aqui. Então vou dividir 1 dividido por 3,4, menos 3,4. Eu vou ter como resultado menos 0,294117 vezes 10, como é uma divisão aqui de potência de 10, vai ser 10 elevado a menos 6 menos 5. Tá? Então, mantém a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou ter aqui menos 0,294117 vezes, aqui eu vou ter menos 3 mais 5, 10 elevado a 2. Tá? Agora eu vou transformar esse número aqui, vou andar com a vírgula para a direita. Então, quando eu andar com a vírgula para a direita, eu estou diminuindo o expoente. Eu vou diminuir 2 casas do expoente. Eu vou ter como resultado 29,41, arredondando, tá? Menos 29,41 graus Celsius. Esse é o resultado da variação, tá? O ΔT. Como ele pergunta qual é a temperatura, então agora eu vou pegar esse valor encontrado e vou determinar em cima de ΔT. Então, ΔT é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. ΔT foi esse valor que a gente encontrou, menos 29,41, é igual a temperatura final, é o que a gente quer determinar, e a temperatura inicial, que é 24 graus. Tá? Então, acertando aqui, eu posso inverter aqui os membros da equação, sem problema. Tá? Então, eu vou ter que temperatura final vai ser igual a menos 29,41 mais 24. Tá? Fazendo agrupando os dois números, né? Então, eu vou ter que temperatura final será igual a menos 5,4
41 graus Celsius. Tá certo? Então, um abraço, até a próxima. Tchau.